o que acontece, assim, por exemplo, no hospital, Hum. por exemplo, tinha a enfermaria no Hospital das Clínicas, tinha a enfermaria por andares, né? Então, quando a gente ficava de plantão, eu estava no internato, acontecia assim, tinha no 6º andar a Dona Rosa, Uhum. e no 5º andar, outra enfermaria, e no 6º andar tinha uma enfermaria e tinha uma senhora, Dona Rosa, que era conhecida lá, já estava internada há algum tempo. Paciente, né? Um paciente crônico. Crônico. Uhum. Aí eu estava no 5º andar, de noite, plantão noturno, e uma senhora do 5º andar começou a falar como se fosse a Dona Rosa. Como se fosse ela. É. Aí eu achei estranho, falei, mas a senhora é Dona Rosa? Eu sou a Dona Rosa. Não, mas a Dona Rosa é no... É no sexto andar. É no 6º andar, não é? Aí eu achei estranho quando eu subo no 6º andar, a Dona Rosa tinha falecido. Não é? E fica aquele clima, não, mas como isso? Como é que... É tão interessante, porque assim, isso é um fenômeno que não é incomum. Não estou nem dizendo o que é, que eu não saberia dizer o que é. Mas não é incomum. Porque assim, eu me lembro que a minha avó tinha exatamente a noção de quando falecia algum parente. E não tinha telefone na época, quando eu era muito criança. Não tinha. Então ela falava assim, fulana acabou de falecer. E eu achava aquilo tão estranho. Ela tinha uma percepção, né? No caso, essa paciente, ela funcionou como uma personalidade intrusiva. Entendi. Ela assumiu a identidade da Dona Rosa. Momentaneamente. Você vê, no DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, quando você pega no capítulo de transtorno dissociativo de identidade, ele coloca o critério A, que é quando a pessoa ela assume uma personalidade de um espírito, de alguém que já faleceu. Exatamente está nesse texto. Como aconteceu. Como aconteceu lá. Hoje está no Tratado de Psiquiatria. Sabe? É engraçado isso. Porque o que eu comecei a perceber? Quando eu estagiei na psiquiatria, por exemplo, eu acho até hoje que, como a construção do diagnóstico psiquiátrico se faz por comorbidades, considerar aquilo que no Código Internacional de Doenças existe, é o F44.3, estados de transe e possessão. Estado de transe é uma experiência enteógena. E a possessão é uma personalidade intrusiva que assume a pessoa, um espírito. Isso. E isso vai ser melhor desenvolvido no texto da Associação Americana de Psiquiatria, no DSM-5. Está mais claro, né? Está mais claro. E aí, o que acontece? Quando existe esse tipo de perfil, que acaba simulando algum tipo de transtorno psiquiátrico, não é? Pode haver uma certa confusão, como por exemplo, imagina o seguinte, que tem um rádio que está chiando. Uhum. Bom, um rádio está com um transistor quebrado, o outro tem uma antena muito sensível, os dois chiam igual. Entendi. Então, você tem aquele paciente que ele tem, dentro das comorbidades dele, ele tem o estado de transe ou a possessão, fora do controle ou do conhecimento dele, e aquilo acaba simulando diversos estados. Pode ser uma epilepsia, pode ser, como eu tive, por exemplo, pode ser um transtorno bipolar, pode ser um transtorno esquizofreniforme, pode ser... A diferença, como está descrito no DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, é que nesses casos do espiritual, existe uma descontinuidade. Quer dizer, desaparece espontaneamente. Independente do tratamento. É diferente. E aparece espontaneamente. Por exemplo, você nunca tinha tido uma crise de ausência. Agora, tem uma questão. O estresse pós-traumático, ele pode favorecer os estados de transe. Entendi. E eu tive muitos traumas da minha infância. Não é? Quando meus pais estavam saindo de Brasília, teve um acidente de carro, minha mãe estava grávida de mim, o carro rolou 60 metros. Uhum.
Aí meus pais foram hospitalizados numa cidadezinha do interior. E aí eu nasci ali. Mas eu me lembro do acidente. E eu estava dentro da barriga da minha mãe. Você não A teria... ponto de descrever a Como cor do foi? carro, onde que paz. estava, onde é que a minha mãe foi arremessada a 60 metros, tal. Ali meus pais ficaram internados quase 1 ano no hospital. E Você também, né? e eu nasci ali. Nasceu ali, Ela Ela eu estava grávida. lembrava, então vamos dizer assim, aí eu tive uma sucessão. Eu acho que os traumas, eles abrem. Como se fosse um portal. Como se fosse, sabe o animal quando ele se finge de morto? Sim. Porque ele está em perigo? A impressão que eu tenho é como se saísse do corpo. Então ele desenvolve algum tipo de habilidade de sair do corpo, vamos dizer assim. O cérebro, ele tem ondas que são disponíveis para a gente, né? Ondas beta, para você prestar atenção no objetivo. Você tem olhos castanhos, ondas beta. Ondas alfa, teta e delta, para você ver o invisível. Tipo, existe uma melancolia por trás do teu olhar. Você vê o invisível. Então, a pessoa, ela fica com essas ondas alfa, teta e delta com uma voltagem mais intensa, mais elevada, não é? Inclusive, essa questão eu acho uma questão muito importante nesse universo que está havendo de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porque o paciente, nessa condição, muitas vezes, ele plota a atenção dele para esse alfa, teta e delta. Então, ele não consegue prestar atenção nas coisas objetivas, mas ele percebe quando você não está bem, ele tem outras percepções. Assim também é o autismo. Muitos pacientes autistas meus, muitas vezes eu faço um mapeamento cerebral por EEG, tem a área somatosensorial muito voltaica em delta, ou teta, ou alfa. Você diria que tem mais atividade... nas ondas cerebrais que o cérebro disponibiliza para a gente ver o invisível, para a gente perceber. Que seria alfa, teta e delta. Tá. Então não é um déficit. Aliás, eu não gosto de palavra déficit. Você tem uma perna fraca, outra é forte. Você é cego, você ouve melhor, não é? Então, toda vez que existe um handicap, uma disfunção de um lado, tem uma compensação de outro. Eu me lembro quando eu dirigi o Hospital das Casas André Luiz, 800 leitos com malformações as mais que você não pode imaginar. Tá? De raras. Maior casuística da América Latina de malformações cerebrais, e ela era ligada eu não sei, antigamente tinha FEBEM, né? Então eram crianças sem família, mas crianças com gravíssimas alterações. E eu me lembro quando eu vinha os estagiários de medicina, e tinha um pavilhão com crianças com as malformações as mais impressionantes, pode imaginar, e elas vinham felizes correndo assim, né? Sim, uma perna na cabeça, outra... do jeitinho que podia. Não é? E os estudantes pararam. E quando os estudantes pararam, elas também pararam. Aí eu falei, pô, olha que coisa engraçada. Os estudantes estão falando, nossa, eu nunca vi uma coisa dessa. E as crianças também falaram, nós nunca vimos uma coisa dessa também. É diferente de mim. Tipo assim... O que é exótico para um, é familiar. O que eles estranharam foi o susto deles. Entendi. A deficiência emocional dos estudantes. Perfeito. Que era diferente para eles. Que não abraçou, não acolheu, se assustou. Não, eles se assustaram com o susto deles. Dos estudantes. Eles acharam diferente. Como assim? Qual é o problema? Não é? Aí eu falei, não, pera um pouquinho. Essas crianças, elas têm uma percepção do outro lado. Não é? Tanto que tinha uma criança que ela era tetraparética, tinha uma tetraparesia, né? Por secção medular do pescoço, numa paresia cerebral do parto, era cega e surda. Nossa. E nós desenvolvimos um trabalho para encontrar os pais. E nós encontramos o pai dessa criança. Quando o pai chegou no quarto, ela começou a soltar uma lágrima. Mas ela não ouve, não enxerga, não se locomove, nada. Quer dizer, ela tem uma percepção que vai além disso. Não é? Então,
eu acho que quando você fala deficiência, você enterra. Eu entendi. Se você disser assim, é uma inteligência diversamente capacitada, ou é uma diversidade de capacidade, você abre o raciocínio para falar aonde está a capacidade. Entendi. Abre. Entende? Então, isso acontece, a pessoa tem uma disfunção, então a potência dela foi para outro lugar. Quando você faz um diagnóstico, não basta você diagnosticar a doença, você tem que analisar para onde foi a potência. Entendi. Você tem que fazer esse diagnóstico. Porque, veja, o que quer dizer medicamento no latim? Caminho. Remédio é reencaminhar. Medicamento, caminho. É caminho. Remédio, reencaminhar. Tá. Então, o que é medicar? É entender que aquele desafio de sofrimento, ele está levando, é um caminho para te levar a você encontrar a tua melhor parte. Uma vez bem medicado, você ajuda nesse caminho. Quando você vai medicar, você precisa de ver qual é a estratégia que você está colocando. Ah, eu vou usar esse fármaco, eu vou trazer conforto, mas eu não terminei aí. Eu preciso de ver para onde está a potência da pessoa. O que a vida quis chamar dessa pessoa, que é a potência dela. Isso também é diagnóstico. Só que quando você faz esse diagnóstico, você empodera o paciente. Como a cura é imputada ao paciente, é uma responsabilidade do paciente, o médico precisa de entregar essa potência para ele. Como se fosse restaurar o sentido e propósito da vida dele. O que significa aquele desafio que ele está passando, que está causando sofrimento? É como dizia Viktor Frankl, um sofrimento que não tem sentido é uma doença. Um sofrimento que tem um sentido é um caminho. Exatamente. Não é? Então, quando você encontra o porquê você está passando por aquela experiência de sofrimento, o que ela veio chamar de você, que é a tua melhor parte, você se curou. Você deu sentido e propósito à sua vida. Porque a doença não é a lesão, é como você maneja. É como você maneja. Agora, se a gente não amplia o lastro de percepção existencial do que é o ser humano, a gente não consegue localizar o que a gente está fazendo como médico. A gente acaba sendo um quimiatra. Exatamente. Você não entende que tem essa potência a ser manifestada. Primeiro, o que é a pessoa? Você é seu corpo? Não. Porque, primeiro, a maior parte das suas células não tem o seu DNA. A pele, que pesa 11 quilos, em média, no adulto, ela é mais Streptococcus epidermidis do que células, não é? Uhum. A boca é Streptococcus salivaris. São bactérias que fazem parte do tecido. O aparelho digestivo, Escherichia coli. 2/3 das fezes é bactéria. Você não faz digestão sem bactéria. Porque faz parte do seu corpo. E se você for contabilizar esses seres que coabitam, quer dizer, nós somos uma verdadeira floresta, um ecossistema, não é? Então o teu corpo está emprestado para você. É um abraço da natureza. E o ar que você respira, o oxigênio, a maior parte do oxigênio, 98% do oxigênio é produzido pelo fitoplâncton. Uhum. Que são as cianofícias, as algas azuis, são seres unicelulares. Quer dizer, um acordo entre um ser unicelular e uma estrela de quinta grandeza produz o oxigênio que você respira. Então, esse é o teu corpo. Um ser unicelular. Esse é o teu corpo. O teu corpo, ele é a natureza te emprestando uma réplica dela. Um território de expressão do bioma. Não é? Uhum. Bom, quem é você? Não é? É a mesma coisa, o computador. O computador é o hardware? Não. O que você vai ver no computador? Em cima do hardware, você vai ver a personalidade do computador. É o software. Uhum. Agora, não existe software sem programador. Então, vamos lá. O cérebro é um hardware. E o software? Diz assim, mas o software é imaterial. Você coloca as coisas na nuvem. Mas é tudo do computador.
não é? Então, essa foi o que Freud descobriu na interpretação dos sonhos. Porque ele percebe que existe vida psíquica mesmo quando o hardware está desligado. Nos sonhos. Porque o cérebro está desligado igual o computador que você desliga. Você coloca ele no stand-by. O cérebro fica no stand-by. E você tem uma intensa vida psíquica. Ele fala, pô, o que é isso? Não é? Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, olha, joga teu corpo aí no divã. Porque a conversa é de alma para alma. Ele descobre, ele descortina o espírito em interpretação dos sonhos. Não é? Ele descobre esse software. Não é? E o Jung vai dizer, não, pera um pouquinho. Esse software, ele existe pré-conceptualmente. Ele pré-existe a concepção. Ele já vem com uma história. Opa, o que é isso? Não é? O Jung foi um pouquinho além do Freud. Os dois foram alunos de Charcot, não é? A escola de Charcot, ele estudou muito essa fenomenologia espiritual. Não é? Isso aconteceu também com Darwin e Russell Wallace. Porque o Darwin, ele empreendeu as pesquisas dele e o Russell Wallace incentivados pelo avô do Darwin, que fazia reuniões druidas e recebia mensagens espirituais. O avô do Darwin. Então ele era um abolicionista. Quanto mais. Então a orientação espiritual era, você vai provar que negro e branco são a mesma raça. Só existe uma raça que é a raça humana. E essa era a tarefa de Charles Darwin. E Charles Darwin foi para Galápagos e Russell Wallace foi para Polinésia. Para até chegar no ápice, a partir da evolução, olha, negro e branco são a mesma raça, só existe uma raça, a raça humana. Quando o Darwin e o Russell Wallace são recebidos na Royal Scientific Society para receber o prêmio, os dois recebem o prêmio, o Russell Wallace fala, Darwin, você não vai falar que a filogênese é a ontogênese do espírito? Ele queria dizer o seguinte, que a evolução das espécies eram os estágios de desenvolvimento do espírito. E que o espírito vivia uma ciclicidade. Então que existia a ontogênese, que é o desenvolvimento do ser, a filogênese, que é o desenvolvimento das espécies, e a palingênese, que é a ciclicidade. E aí, com esse posicionamento do Russell Wallace, ele foi cancelado. Você chega no Museu de História Natural de Londres, você não encontra a estátua do Russell Wallace. Só ficou Darwin. Só que há uma questão. Aí que é uma questão paradigmática. Quando você exclui uma equação da vida, você entra num ciclo fechado. Então o que aconteceu? Quando o Charles Darwin foi interpretar a questão da evolução dentro de um conceito estritamente material, ele encontrou um viés que é o seguinte, que vence o mais forte. O Russell Wallace, como assumiu essa integração com o espiritual, ele diz, não. A evolução se dá por cooperação. Então você veja, por exemplo, vence o mais forte, então o homem se apoderou da natureza e consumiu a natureza. Com esse conceito. Com esse conceito. Errado. E passou a calcular que haveria uma evolução de raças humanas também, e também com um poderio do mais forte. O que acontece? Hoje nós estamos na seguinte situação. Se acabar a humanidade, a natureza agradece e cresce forte. Se acabarem as minhocas, acaba tudo.